vamos falar sobre como a odontologia e a ginecologia, elas caminham juntas na prevenção de doenças. Vamos lá hoje falar sobre isso. É um tema muito falado, né, que é a prevenção, um tema muito especial. E a gente vai convidar hoje a doutora Thaís Gruvinel, vai estar conosco para falar mais sobre isso do ponto de vista da ginecologia e como a odonto e a ginecologia são áreas que elas se conversam, né? Então, já já eu convido ela para entrar aqui conosco. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui. Doutora Thaís. Oi, Gi. Vamos aguardar ela aceitar e a gente já vai bater esse papo gostoso. Olá, doutora. Olá, boa noite, Lilian, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Tá bom. Então vamos hoje bater um papo bem gostoso, né? Sobre como que a gente pode fazer esse caminhar junto da odonto com a gineco, como a prevenção é tão importante nesses dois mundos da área da saúde, né? Então, convidei a doutora Thaís para estar aqui conosco hoje, para nos esclarecer mais sobre esse assunto. A doutora Thaís Cruvinel, ela é ginecologista há mais de 12 anos, ela é pós-graduada em Ciências da Longevidade Humana, né? Atua bastante com a medicina integrativa. Então, doutora, por favor, me fale um pouco mais sobre essa parte da prevenção da medicina. O som tá bom, Lilian? Tá bom. E me ouve bem também? Tá ótimo, excelente. Então, eu gostei bastante quando você me convidou, né, para essa live, porque a gente conversa muito sobre essa abordagem, né, e assim, a gente acaba se estendendo um pouco mais nessa parte da medicina integrativa, visto que a gente aborda mais ou menos da mesma forma, né? Nas clínicas que vocês têm, odontológica também, eu percebi que o, a prevenção, os protocolos de prevenção, tudo talvez o mais forte da clínica de vocês, porque vocês já entendem como isso pode afetar, como isso pode trazer bons resultados lá na frente. E na medicina, cada vez mais a gente está tendo muito claro para a gente como a gente investir na prevenção tem trazido muitos bons resultados, né? Então, muitos estudos, cada vez mais coisas comprovadas, né? E é uma área deliciosa que eu adoro e que eu falo que é infinita, né? De conhecimento, de novidades, né? E espero que a gente possa agregar alguma coisinha aí, né? Na ginecologia, eu faço isso, eu acredito que eu já faço isso há bastante tempo, mesmo antes de fazer minha pós-graduação, eu acredito que eu já tentava ver minha paciente como um todo, mas sempre falta uma coisinha ou outra que a gente sabe que pode agregar, né? E o Eu, resultado. como sendo sua paciente, eu sou suspeita, doutora. E aí a gente vai vendo como isso vai agregando e trazendo bons resultados, né? Como as pacientes ficam satisfeitas e quando a gente acha que é um problema, que ela vem achando que é um problema, a gente consegue abordar e lá atrás a gente consegue investigando com mais cuidado, escutando de verdade a queixa da paciente, que às vezes é uma coisa muito simples a ser tratada, às vezes é uma suplementação, né? A velha história, o paciente como um todo, tá? Isso serve na odontologia, isso serve na medicina, né? A saúde oral, a saúde do corpo, elas estão totalmente integradas, e é isso que eu acho que a gente veio fazer aqui, né, Lilian? Mostrar como isso aí pode fazer muita diferença na vida da gente, né? A gente está no Outubro Rosa, né? Que a gente não pode deixar de falar a importância dele, né? Assim, do diagnóstico precoce, da necessidade de realizar mamografia, os seus exames periódicos, né? Do autoexame, né? Visto que a gente sabe que o prognóstico melhora bastante quando a gente tem um diagnóstico precoce, então a importância é imensurável, né? Mas a gente, na nossa conversa, a gente chegou à conclusão que a gente queria ultrapassar um pouquinho isso, que é muito falado, é muito importante, mas a gente quer falar de prevenção, né, Lília? E a gente vai bater um papinho sobre isso aqui, o que a gente pode fazer para prevenir não só o câncer de mama, como o câncer de boca, como as doenças no geral, né? Exatamente.
porque o Outubro Rosa ele é conhecido por conta disso, né? Por câncer de mama. E a gente, nas clínicas odontológicas, a gente já teve caso de funcionária da recepção, né, sexo feminino, ter sido afastada por tratamento de câncer de mama. E aí a gente volta a nos questionar, é tão falado, todo ano tem o Outubro Rosa, é tão falado, discutido, difundido, e mesmo assim a gente ainda tem bastante casos, afetam muito as mulheres, né? Então, só para a gente completar assim, com relação ao câncer de mama, né, a gente dando essa devida orientação para o pessoal. O câncer de mama, desculpa, o autoexame é preciso ser feito de quanto em quanto tempo? A mamografia ser feita de quanto em quanto tempo? Então, eu sempre converso com as minhas pacientes que o autoexame devia ser uma prática nossa rotineira, né? Você tá ali no banho, eu sempre oriento as pacientes, espera passar o período menstrual, né? Que a mama tá mais inchada, mais dolorosa. E ali mesmo no banho, você aproveita, faz o autoexame, palpa sua mama. Eu costumo muito orientar ela, põe o bracinho atrás da cabeça, dedilha a mama no sentido do reloginho, conhecendo a sua mama. Porque em algum momento, se você palpar algum nódulo, alguma lesão, já procura seu ginecologista, seu mastologista, e aí faz os exames, né? Fora isso, assim, a orientação é que a mamografia seja feita anualmente, né? Geralmente para mulheres acima de 40 anos, né? Eu tenho como rotina pedir ultrassom, mamografia, até outros exames também de ultrassom, outros exames complementares, né? Mas a mamografia, a orientação é que seja anual, tá? E, por exemplo, acima de 40 anos. Uma mulher que tem um histórico, a mãe, por exemplo, teve um câncer de mama, a recomendação é que esse rastreio comece 10 anos antes do que foi o diagnóstico da mãe. Então, se a mãe teve um diagnóstico aos 38 anos, essa filha deveria começar a fazer mamografia aos 28 anos. Tá? E outra que também eu acho bem importante falar, o autoexame é muito importante, mas ele não elimina a necessidade da realização da mamografia. Porque a gente quer diagnóstico precoce. Então, para a gente detectar lesões menores, só o exame de mamografia às vezes consegue, tá? Inclusive, nem sempre são nódulos, às vezes são calcificações que não são palpáveis, tá? Então, precisa sim conhecer sua própria mama, parecer alguma coisa diferente, procurar o médico, mas ter essa rotina, tanto da realização de uma mamografia, quanto do ultrassom, sempre que necessário, e essa rotina anual a partir dos 40 anos e 10 anos antes, no caso da mãe ter tido câncer de mama. Doutora, e no caso de histórico na família, de câncer da parte do pai? Tem Também uma seria influência legal. menor, né? Porém, o que a gente sabe hoje, que eu acho até interessante a gente comentar isso aqui, é porque, na verdade, 90% dos cânceres de mama, assim como vários outros, eles não são de origem genética. E o câncer de mama não foge a essa regra, tá? Só 10% dos cânceres de mama são genéticos. 90%, na verdade, são epigenéticos. Essa palavra epigenética a gente vai ouvir cada dia mais, tá? O que é epigenética? É você detectar que tem um gene para a manifestação daquela doença e a partir dele, de acordo com o seu estilo de vida, ele vai se manifestar ou não. Então, a epigenética é um estudo que está crescendo cada vez mais, é uma área que tem muitos exames, tem muita biotecnologia referente a isso. O que seria essa biotecnologia? Exames hoje que detectam no seu DNA essas possíveis alterações, esses genes alterados, né? E isso mas eu tenho gene, acabou minha vida. Pelo contrário, essa questão da epigenética é exatamente essa possibilidade da gente poder mudar nosso estilo de vida, a gente poder tomar conta realmente da nossa vida, se apropriar de uma informação e o que eu posso fazer de diferente com isso. Tá? Isso é muito importante. Muito, muito importante. E aquela história dá uma governabilidade para a gente, né? Na odontologia, a gente trabalha muito com a prevenção também, né? E nessa de vamos prevenir, uma coisa bem, para nós, assim, bem, digamos, básica, né? A gente tratar uma cárie para evitar um canal, né? Entre tantas outras coisas. E quando você fala dessa Epigenética. epigenética, ela então está ligada à medicina integrativa. É uma área da medicina que está estudando muito essa parte genética, em vários aspectos.
Por exemplo, não só no câncer de mama, a gente já sabe que tem marcadores para câncer de mama genético, a gente já escuta há muitos anos isso, mas não só isso. Às vezes uma pessoa tem uma anemia crônica, às vezes a paciente tem uma deficiência de vitamina D, uma deficiência de ácido fólico, e hoje tem exames, por exemplo, para a gente diagnosticar se ela tem um gene alterado, entendeu? Por exemplo, ela tem um gene do Alzheimer, ela tem um gene para câncer de mama. Então tá, eu tenho essa informação. O que eu vou fazer com ela? Mudança de estilo de vida. É isso que está nas nossas mãos agora, né? Então, seja com alimentação, suplementação, né? Reposição dos hormônios que estão em falta, né? Então, assim, tá nas nossas mãos. Essa questão de ter a informação e usá-la a nosso favor, né? A gente tem total governabilidade sobre a nossa vida, e isso é o mais incrível, porque isso muda realmente a história. Você ter o gene e ele poder se manifestar ou não. E não só isso, você transmitir essa nova, boa carga genética para os seus descendentes. Então, hoje, por exemplo, aqui na clínica, eu trabalho muito com aconselhamento de casais que querem engravidar, e eu tô achando isso delicioso, porque tá cada dia aumentando mais os casais que vêm meses antes, né? Você sabe que eu abordo muito isso. Sei como que é. Né? Eu gosto de abordar muito, assim, um tempo bem grande. Quando eu tenho oportunidade, igual pacientes mais antigas, a gente já vem conversando sobre isso, fazendo mudanças de estilo de vida, suplementação, né? Convoca o marido, por quê? Tá certo, o marido não vai carregar o bebê ali, mas e a carga genética que ele está transmitindo, né? Ele tem uma responsabilidade muito grande naquela carga genética que ele está transferindo, né? Eu falo, até a fecundação ele tem a mesma responsabilidade da mulher ali, depois várias outras, mas brincando, né? Tem que mudar também, o homem também tem que mudar estilo de vida, também tem que se alimentar melhor, porque a gente já sabe que isso faz muita diferença lá na vida adulta dessa criança, tá? A forma que o espermatozoide tá, a carga genética que esse espermatozoide, por exemplo, carrega no momento da fecundação, ele faz toda a diferença na vida futura dessa criança, né? Então, se ele vai ter mais propensão a desenvolver um diabetes, uma hipertensão, né? Uma cardiopatia, né? Inclusive, assim, a tendência à obesidade. Então, eu falo, pelo menos, ó, esse tempo aí, pode se esforçar e suplementar os dois, de preferência, né? Com mudança de estilo de vida, não é só suplementação. Ali, engravidou, mudar tudo. Vem uma criança que precisa estar dentro desses novos hábitos, ter ciência dessa nova rotina, né? Muda tudo na nossa vida, né? E começar da suplementação realmente natal, né? Antes da concepção. Isso também é epigenética, tá? Dá pra gente meter nisso. Prevenção, né, doutora? Que olha como prevenção é tão amplo quando a gente fala de prevenção. Então, você está prevenindo um adulto tomando cuidado, né? Procurando prevenir que ele não tenha diabetes e hipertensão na vida adulta, cuidando desse pai, do esperma desse pai, antes da fecundação, né? Exatamente, exatamente. E levando para o lado da odontologia, essa parte da gente fazer essa questão da medicina integrativa, cuidar do corpo, a gente cuida da boca, por onde entra tanta coisa importante, a gente cuida do corpo pensando também na saúde oral, afinal dependemos muito disso. Uma mastigação eficiente é muito importante, porque a gente quer levar para as nossas células, né? Então, muito importante essa avaliação. É muito importante que o corpo também esteja saudável, porque sem suplementação, sem uma reposição hormonal no momento certo, uma falta do estrogênio, por exemplo, saúde óssea da paciente manifesta totalmente também na saúde oral, né? Então, é tudo muito interligado. Odontologia, doutora, está me ouvindo e está travando um pouco. Não sei se está me ouvindo bem. Estou ouvindo. Tá, tá. No nosso programa de prevenção, né, a gente também cuida das gestantes. Então, algumas nem acham que não pode passar no dentista, falar, ah, dentista vai tirar raio-x, Né? não pode, fica grávida. E na verdade deve, né? Porque é um programa preventivo diferenciado, né, para a gestante. Como a gente tem programa preventivo para pediatria, enfim, para tantas outras faixas etárias e tantos estados na saúde. Então, a gestante também tem que se cuidar muito, tem que cuidar toda dessa parte que fica bem delicada também durante a gestação, né? A parte oral.
É uma da, assim, eu falo que a obstetrícia ela é multidisciplinar. Não tem como eu tratar uma gestante sozinha. Eu preciso de um psicólogo, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de um dentista. A avaliação do dentista, para mim, é fundamental. Tem vários relatos e tem muitos estudos que mostram quanto aumenta a chance de um tratamento precoce de uma gengivite, de qualquer alteração bucal que pode dar, inclusive, levar a casos de bolsa rota prematura, trabalho de parto prematuro, né? Então a avaliação do oral é muito importante mesmo e está entre os meus primeiros aconselhamentos assim do pré-natal, sempre. Quando a gente estava conversando sobre o tema da live, né, doutora? A gente falou isso, como que para algumas pessoas falam, nossa, mas o que que o odonto tem a ver com a gineco, né? Uma live de prevenção entre as duas, mas é tudo interligado, porque a gente não pode cuidar, nós da odontologia não podemos cuidar do dente, né? E grosseiramente você não pode cuidar do útero, não, nós cuidamos do ser humano como um todo, né? Isso. Psico, emocional, parte física, biológica, é o ser humano que nós precisamos cuidar, né? Tanto é que na clínica a gente utiliza também algumas, digamos assim, medicinas complementares, né? Então, utilizamos óleos essenciais, utilizamos cromoterapia, musicoterapia, pedras, enfim, a gente vai com complementos, massagens. Por quê? Porque é o ser humano. O ser humano tem que ser acolhido e cuidado com muito carinho e respeito, né? Exatamente, é exatamente isso. Eu acho essa abordagem das clínicas de vocês fantástica. E você, quando você trabalha a medicina integrativa, você também trabalha tudo isso, né, doutora? Toda Com essa parte. certeza. Toda essa Fala parte. um pouquinho pra gente sobre essa parte da medicina integrativa para quem está aqui com a gente hoje. Então, a medicina integrativa, como eu disse um pouquinho antes, a gente visa prevenir doenças, né? Então, a gente, lógico, olha o ser humano como um todo, mas a gente vê desde uma suplementação de alguma vitamina, de algum hormônio que está em deficiência, orienta sobre hábitos de vida, né? Hoje eu falo, a minha consulta tem mudado cada dia mais. Eu acho que eu passo mais tempo orientando o paciente sobre alimentação, sobre atividade física, né, medidas anti-estresse, do que passando remédio. Isso é uma mudança mesmo, sabe? E assim, a gente fica muito satisfeito e quando eu vejo, passou o tempo. Né? Tô ali há Eu muito sou tempo daquelas conversando pacientes que já chegam falando, doutora, eu não gosto de remédio, o que que você tem para mim? né? Então, assim, o que que a gente faria, então, para melhorar essa parte de prevenção? Basicamente, o que eu acredito, né? Assim, e o que tem se mostrado cada vez mais importante. Primeiro, o sono da paciente, né? O sono da paciente é extremamente importante, de todos nós, né? No sono a gente produz a melatonina, né? Que é um hormônio extremamente importante, uma molécula que cada dia a gente está descobrindo mais benefícios dela. A gente acreditava que a melatonina seria só para o sono, porém a gente, até na função ovariana, ela tem benefícios fantásticos. Ela já está em protocolos de infertilidade, muito importantes, nacionais, internacionais, né? Melhora muito a função ovariana. Tem relatos de postergar a menopausa da mulher em até 2 anos, né? Então, assim, não é só... Tudo que a gente fala, a gente na longevidade, a gente gosta muito de um termo que chama inflamação. Na verdade, tudo que a gente quer é eliminar a inflamação. O que seria essa inflamação? A inflamação, as nossas células, elas quando a gente é jovem, a gente, criança, jovem, né? A gente tem muita capacidade de reparar os danos que a gente está sofrendo a todo minuto, né? Elas têm essa capacidade. Porém, com o passar do tempo, né, com a idade, essa reparação vai ficando mais deficiente, né? E é exatamente nessa deficiência dessa reparação, que deveria ser automática, né, que essas células começam a fazer bagunça por aí, né? E é exatamente nisso que começam a surgir as doenças, nessa inflamação. O que a gente sabe hoje é que a inflamação crônica, geralmente ela precede em até 10 anos, 20 anos a manifestação de uma doença, né? Então é isso que a gente busca, tratar essa inflamação. Então quando a gente usa o termo inflamação, a gente está falando desses radicais livres, a gente está falando desses defeitos celulares que a célula não está conseguindo reparar. Essa célula está envelhecendo, tá? E envelhecimento a gente não fala em idade cronológica, a gente fala realmente em idade biológica.
Tem pacientes com 80 anos que têm uma idade biológica muito melhor do que um paciente, às vezes, com 40 anos. Né? Porque essa pessoa, ela realmente investe no estilo de vida, na alimentação, já entendeu da atividade física, já entendeu que a suplementação é uma coisa muito importante, né? A gente chama essa parte de suplementação os nootrópicos, né? Porque eles estão ali realmente potencializando funções anti-inflamatórias, né? Cada suplemento que a gente usa no momento adequado, né, para aquela pessoa suprindo aquela necessidade, ele tem uma função de diminuir radicais livres, né, diminuir processo inflamatório e diminuir o envelhecimento celular, tá? E com isso, prevenir doenças. Então, A tem a questão... mulherada está adorando, doutora. Prevenir envelhecimento. Que bom. Então, assim, o sono eu acho fundamental, tá? Então, a qualidade do sono seria fantástico. A gente prezar um Tem sono, um fazer a período tal... indicado? O 6 horas? ideal o ideal seria a gente estar deitando ali no máximo até as 22 horas, tá? E até as 5h30, 6 horas da manhã tá levantando. Inclusive, o ideal seria realmente a gente acordar cedo, expor nossa retina à luz do sol, porque ela realmente vai fazer o estímulo para a produção também de melatonina. Então a gente precisa pôr a glândula pineal, que é quem produz essa melatonina para dormir até umas 10, 11 horas da noite. Acordar cedo, o ideal seria sempre isso, e ainda expor nossa retina aos raios solares, tá? Isso é uma prática maravilhosa, tá? E quando não é possível, suplementar essa melatonina, que a gente tem essa possibilidade, tá? Além da suplementação da melatonina, a gente assim, nos antepassados, não usavam roupas, né? Não tinha escritório, então a gente se expunha ao sol muito mais, né? Hoje a gente está aí cheio de roupas nos nossos escritórios, nos nossos ar-condicionados, e a gente não se expõe mais ao sol. Então, a suplementação da vitamina D, que na verdade hoje a gente já está chamando de hormônio D, por causa das diversas funções que a gente já tem conhecimento, né? Múltiplas funções, múltiplos receptores de vitamina D que a gente tem em todos os órgãos praticamente do nosso corpo, né? Se existem esses receptores, a gente tem que acreditar que é porque ali tem uma função, e várias delas já estão difundidas para a gente, né? Então, a suplementação de vitamina D é muito importante, né? O hormônio D, cada dia mais vocês vão ouvir falar sobre o hormônio D. A alimentação, né? A alimentação, a gente fala cada vez mais comida de verdade, né? E quando a gente fala em comida de verdade, aquela questão que a gente está ouvindo direto agora, né? Abrir menos pacotinho, né? Fazer mais a comida que se banha, né? Então, assim, A validade cada vez menor, né? Que quanto mais a validade mais longa, mais exatamente, conservante. mais conservantes, né? Tentar adequar essa nossa rotina, né, da vida moderna, tentar voltar um pouquinho ali da gente tentar fazer nossa própria comida, organizar a nossa alimentação. Eu fico muito tempo com a paciente pegando nessa tecla, né, que demanda um certo tempo, mas também vai agilizar muito durante a semana aquela alimentação programada, né? Mas hoje em dia tem tantos lugares que vendem as marmitas prontas já, e não só necessariamente fit, mas marmitas prontas para o dia a dia mesmo, né? Exatamente, nem sempre o objetivo do paciente é o emagrecimento, né? Pensando na parte nutricional, é o balanceamento mesmo, né? Quanto mais orgânicos a gente conseguir ingerir, né? Um alimento que ainda é caro no Brasil, mas que está crescendo bastante, e o que a gente puder ingerir de orgânicos faz muita diferença, né? Porque não é só do alimento, né? O que deixa essas células muito confusas e envelhecerem também, às vezes, precocemente, né? E começar a fazer essas baguncinhas por aí, né? Que a gente estava conversando agora mesmo. Esses fatores ambientais, né? A nossa exposição a vários, a gente fala disruptores endócrinos, né? Então, um cloro, né? Um alumínio, né? Que a gente também está ouvindo cada vez mais, graças a Deus está sendo difundido esse tipo de coisa. E a gente vai minimizar, né, gente? Existe o mundo ideal e existe o mundo real. O que tiver nas nossas mãos, a gente poder diminuir esse contato, com certeza vai ajudar também no funcionamento das nossas células, né? E, além disso, da alimentação, a atividade física, né? Atividade física extremamente importante, né? E a prática de atividade física, ela é irrestrita, né? Por exemplo, quando eu falo de alongamentos, muito importante, né? A gente já fazer treinamento de alongamento, seja para um idoso, seja para um jovem, seja para uma pessoa que faz uma atividade de mais
pegar mais peso, um fisiculturista, a gente precisa do alongamento, tá? Pensando em longevidade, pensando lá, né, quando a gente tiver idoso, muito importante, né? Os aeróbicos são muito importantes para condicionamento físico, né? Então a gente precisa do aeróbico para condicionamento, né? Mas a gente precisa muito do exercício resistido. E isso eu pego muito no pé dos pacientes, né? Musculação é uma coisa que é tão difícil, né? Chato, né? Puxar peso. Então, mas o exercício resistido, que pode ser realizado de várias formas, mas a musculação é muito interessante. Ele é muito objetivo, tá? Ele realmente treina nossas fibras musculares, ele aumenta as nossas fibras musculares. E outra coisa muito importante, a gente entender que o músculo é um órgão endócrino, né? Que produz hormônios. E esses hormônios, eles trabalham a nosso favor. Então a gente está tão preocupado da nossa tireoide estar funcionando bem, tão preocupado do nosso ovário estar funcionando bem, e o nosso músculo que está tão fácil ali, né? Da gente. Fácil não é, né? Mas que tá assim, que não é impossível que a gente trabalhe, né? E entender isso, que eu tenho pegado muito assim essa tecla de a gente trabalhar os músculos, nem pensando em estética, tá? Pensando realmente. De fato, né? Pensando nele como um órgão endócrino, produtor de energia, produtor de hormônios, né? Que vai só nos beneficiar, protetor dos nossos ossos, né? Então, não é só o músculo que a gente trabalha no exercício resistido, a gente também trabalha essa questão óssea, trabalha o equilíbrio, várias outras coisas. Fora os hormônios do bem-estar, né? Que são produzidos, né? Então, além dessa questão da atividade física, outra coisa que também eu acho muito importante é a parte de suplementação, né? A gente falou do hormônio D, né? Da vitamina D, mas não só isso. A gente tem vários suplementos que estão cada vez mais difundidos aí, que a gente encontra às vezes nas prateleiras de farmácia e não sabe para que serve, eu devo usar, eu não devo usar, né? Aí aquele que tá juntinho fala promoção, vou levar essa promoção, vai, já fica para 2, 3 meses, nem sabe por que é, como é Porque que é minha amiga tá dosado. tomando, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, geralmente, esses suplementos, a gente está pensando nesse processo anti-inflamatório. Então, por exemplo, uma coenzima Q10, né? A coenzima Q10, ela participa exatamente lá na célula, dando energia para essa célula. A gente quer dar energia para essa célula pensar direito, para ela fazer a função dela direito. Então, tudo que a gente pode trazer de energia para uma célula, né, para produzir mais ATP, né, voltando lá na nossa escola, né, produção de ATP, energia, né, a coenzima Q10, ela é um fator muito importante, tá? O NADH, por exemplo, o Então, NAD, são suplementos. são suplementos, tá? Que trazem muitos benefícios, tem que ser visto caso a caso, né? Mas são suplementos muito interessantes e a gente está usando no dia a Para dia. cada indivíduo, né, doutora? Geralmente são suplementos que têm indicação para quase todas as pessoas, né? Porque a gente sempre está com necessidade de produção de energia, mas é lógico, conversar com o seu médico, tudo para ver a necessidade, se já usa em alguma outra composição de suplementação, né? A cúrcuma, né? Uma coisa que a gente tem aí, o açafrão, um anti-inflamatório natural, fantástico também, né? Então a gente vai ali, desinflama, né? Desintoxica essas células, deixarem elas trabalharem melhor, né? Muito legal a cúrcuma. A gente pode fazer shots com cúrcuma. A gente tem cúrcuma em cápsula, a gente tem cúrcuma injetável. Eu Então, a faço gente no arroz, doutora. O arroz que é amarelinho, uma delícia. em várias opções, né? Na culinária a gente pode usar ele tanto, naquele franguinho, né? Delicioso. Então, assim, dá pra gente tá aplicando ele no nosso dia a dia. Muito interessante também. O resveratrol também, né? O resveratrol, ele ajuda muito nessa questão de produção de energia, tá? Ele vai dar informação certinho lá dentro da mitocôndria, faz essa troca de informações entre a mitocôndria e núcleo, levando energia, É codificando melhor as informações dentro da célula do nosso dentro das organismo, né? células, né? Então, assim, esses são alguns exemplos, né? Melatonina, ômega 3, o hormônio D, né? Um resveratrol, uma cúrcuma, uma coenzima Q10. Então, assim, a gente tem um arsenal de coisas que não são remédios, são suplementos, né? Que é o que eu te falei, que são chamados nootrópicos hoje, né? Que estão aí para potencializar tudo isso. E lógico, gente,
a solicitação de exames, a gente não baseia o tratamento de um paciente, tudo em exames. Lógico, a clínica sempre vai ser soberana, né? Mas a gente também não pode levar em conta valores mínimos de laboratório. Uma coisa que a gente aprende na longevidade, a gente quer níveis de excelência, né? Então, muitas vezes, um nível laboratorial está lá 20 de uma vitamina D e a gente tem um objetivo de uma quantidade maior, né? Então, e caso a caso, de acordo com a queixa da paciente, o objetivo da paciente, né? Hoje em dia a gente usa muito na questão da infertilidade, o paciente está tentando engravidar, a gente usa o inositol, a gente potencializa a melatonina dela, uma coenzima Q10, né? E caso a caso a gente vai organizando aí, né? A gente fala, vamos ali suplementando, né? Outras vezes tratando realmente, né? Que precisa, em alguns casos precisa, mas a maioria das vezes se a gente pegar firme nessa questão de suplementação, qualidade de vida, atividade física, a gente vai ter bons resultados em diversas doenças e não só no câncer de mama. Prevenção é muito amplo, o tema Muito, prevenção. muito, né, Lili? A gente poderia passar a noite aqui falando sobre isso, né? Duas A Alzira, apaixonadas pela prevenção. a Alzira está perguntando para a gente, doutora, se você já trabalha com óleos essenciais, se você indica no seu dia a Gosto dia. demais dos óleos essenciais. Na ginecologia, eu já eu não uso há tanto tempo, né? É uma rotina que não tem tanto tempo, na verdade, acho que uns 2 anos para cá, que a gente tem visto benefícios de vários óleos, né? Tem marcas muito boas aí, né? Inclusive, eu acho que passou uma reportagem recentemente, pacientes vieram perguntando, né? No tratamento de candidias de repetição, ansiedade, né, gente? Se a gente pensa no organismo aí como um todo, como é importante essa parte emocional da paciente, né? Essa abordagem emocional, né? Se a paciente está num nível de estresse grande, a produção de cortisol dela, ela fica totalmente alterada. O cortisol também, ele dá ordens, ele tá muito, ele tem uma grande importância em várias funções hormonais, né? Cognitivas. Então a gente tem que ajustar esse cortisol. Medidas anti-estresse são maravilhosas. E os óleos essenciais podem entrar aí também. Gosto bastante e cada dia mais estou agregando na minha rotina, na minha família e no consultório. Gosto A muito mesmo. gente, a gente também agrega demais. Eu ando com os meus aqui, Sim, porque é justamente isso, né? Eu sempre falo para o pessoal da clínica: ninguém vai no dentista a passeio, né? Não é shopping para passear. Então, as pessoas já chegam lá com receio. Então, vamos acalmá-lo, vamos recebê-lo, acolhê-lo com carinho, colocar esse óleo essencial de acordo com a necessidade do paciente. A gente trabalha bastante com essa parte, né? muito E quando você interessante. falou demais, e quando você falou de exames, a gente sente muito isso, doutora. A gente ainda sente na odontologia muita resistência a exames. Então, muitos pacientes, eles, mas tem que fazer exame mesmo? Sim, tem, né? Porque a gente tem avaliação clínica, mas nada como um raio-x, uma panorâmica, outros exames que eles vão olhar além dos olhos, a gente fala para os pacientes, né? Então, são complementos para um diagnóstico completo, mais específico. A gente precisa desse complemento são os exames que caminham junto com nós, né? Para saber uma cirurgia. O cirurgião, como que ele vai fazer cirurgia sem um exame que vai guiá-lo, Exatamente. Sim, é né? o que eu queria, Então, né? A clínica, lógico, é muito importante, mas os exames são fundamentais, né? Para decidir, para tomar conduta, né? Igual você falou, numa avaliação se é cirúrgico, se não é, qual procedimento tem que fazer, né? Então é muito importante. e doutora, recapitula aqui para a gente, deixa eu só recapitular uma pergunta aqui. Na sua opinião, o benefício da saúde bucal para mulher grávida, né? Qual que Olha, é muito importante a detecção de cáries, tá? Qualquer processo inflamatório, né, de origem bucal, pode levar a rompimento de bolsa prematuramente, tá? Pode levar a trabalho de parto prematuro. Isso tem estudos comprovando e essa necessidade é soberana já, tá? Isso não é só na saúde privada, tá? Isso já está no posto de saúde, se a paciente faz um pré-natal lá, pelo menos pelo SUS, a idealização do SUS é que se tem esse acompanhamento também da saúde bucal, porque a gente sabe mesmo que faz muita diferença ao longo do pré-natal da paciente, muita mesmo. Pode determinar um nascimento de um bebê prematuro ou não.
E isso é uma repercussão muito grande para a gente. A gente luta diariamente com as nossas gestantes para a gente evitar, né, o parto prematuro, né? Tudo que a gente pode abordar de infecções no geral, a gente já toma condutas imediatas. E a gente nunca pode deixar de pensar na saúde oral, porque o problema pode estar realmente ali. Paciente com dores, com contrações, trabalho de parto, e não foi abordado em nenhum momento se ela está com abscesso, se ela teria que ter feito um canal, se ela precisava ter tratado alguma coisa que foi passado despercebido. Então, eu sempre peço essa avaliação inicial, já no começo do pré-natal, para todos os meus pacientes. É importante, né? Porque, mais uma vez, a prevenção nos fala isso, né? Quando a gente sempre orienta de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, a prevenção bucal, da saúde bucal, né? E as pessoas, muitas ainda não têm essa clareza e a consciência da importância, né? Então, eu sempre dou, de fato, o exemplo, né, da ginecologia. Se a gente precisa fazer os nossos exames femininos, Papa Nicolau, entre os outros exames, no mínimo anualmente, então é no mínimo, do mínimo, do mínimo anualmente também a prevenção odontológica. Sendo que a gente sempre orienta de 6 em 6 meses, e mesmo assim, de 6 em 6 meses as pessoas não fazem, aí chega lá no consultório da doutora Thais, tô grávida, tô com canal, e aí? Né? Então, se as Exatamente. pessoas cuidassem antes, fizesse a prevenção como tem que ser, a gente não teria que tratar o problema depois, né? Exato, exatamente. Então, que nem você falou, prevenção é fantástica, é um tema extremamente amplo. Extremamente amplo, né? Pensando quantos tumores pode se diagnosticar através de um exame, né, da cavidade oral, né? Então é muito importante. Por exemplo, as pacientes têm preocupação em saber se tem um HPV, às vezes descobrem num Papa Nicolau um HPV e as lesões bucais por HPV, né? Então a gente precisa estar investigando e realmente é o dentista que está apto, né, investigar essa cavidade oral, detectar uma mancha diferente, né? Uma lesão que não tá, que não sara, que não se cura brevemente, né? Uma úlcera, um sangramento, né? Então, essa avaliação é muito importante. Não tem como a gente pensar num corpo saudável sem olhar a cavidade oral. E que a gente volta naquela tecla que a gente tem que trabalhar o ser humano como um todo, não por partes. Exatamente, isso mesmo. Doutora, que delícia conversar com você. Foi uma super aula. Bom, Amei, amei, amei. bom, é realmente essa troca, né? Que a gente tá atento a essa questão de que não é isso é uma coisa que a gente podia estar aqui conversando com um psicólogo, né? A gente podia estar conversando com um educador físico, né? Como tudo isso está integrado, como isso é importante, né? Muito, muito. Eu estou combinando aí uma série de encontros, né, como esse nosso aqui, sobre alguns temas, porque eu acredito que a prevenção é o melhor caminho, né? Não, é a melhor solução para a gente evitar depois consertar, né? Então, a gente fala, Exatamente. vamos descobrir o mal pela raiz. Então, já vamos cuidar da raiz agora, para que ela não gere nenhum mal lá na frente. Então, Exatamente. esse é o Quantas nosso vezes caminho. que deve ter chegado uma paciente, às vezes, para vocês, que tem, vocês vão fazer um tratamento e que vê, às vezes, a saúde óssea dessa paciente, como tá ruim. O paciente, às vezes, vem queixando que ela tá com dor. Será que eu tô com osteoporose porque eu tô com dor na perna, tô com dor na coluna, né? Mas a qualidade desse osso, a maioria das vezes, não se manifesta com dor. E não é só na sua perna, não é só na sua coluna, não é no seu braço, né? A parte óssea todinha da face, a dentição das pacientes, né? Tem vários estudos já, vários artigos científicos, inclusive, que mostram, por exemplo, uma paciente, compararam pacientes que fizeram reposição hormonal no momento certo, né? Com uma paciente ao longo da vida que não fez, a quantidade de dentes que ela teve no final da vida. Já tem estudos mostrando essa diferença e os gráficos são gritantes. Daquela paciente que suplementou, aquela paciente que teve mais qualidade de vida, que fez uso de uma reposição no momento certo, né? A gente já sabe tantos malefícios assim, quanto que a mulher pode ser prejudicada pela falta de um estrogênio, por exemplo, durante a vida dela, né? Tanto durante, seja na vida sexual, seja na qualidade de vida.
e na saúde óssea como um todo, né? E tá ali nossos dentes, tá ali nossos ossos da face, né? Que também precisam ser cuidados, né? É que nem você falou, a gente cuidar da longevidade de vida mesmo, né? A gente, eu achei muito fantástico quando você falou, na menopausa você consegue jogar a menopausa até 2 anos para frente. Quanto isso beneficia tantas mulheres que sofrem como que eu posso dizer assim, entrar na menopausa, ajustar medicamento, né? Então, você postergar isso é muito fantástico. Você cuidar da sua célula, você cuidar de você como um todo, né? Que nem você falou, encaminho para psicólogo, encaminho para educadores físicos. É dessa forma que a gente também atua, né? Porque senão a gente não tem resultado, né? Exatamente. A gente fazer cirurgia num fumante de 40 cigarros por dia, o resultado não vai ser o mesmo do aquele que não fuma. Exatamente. E assim, cada vez mais conscientizar o paciente, né, que a gente está aqui para ajudar, né? Ele é o É, mentor da vida dele, né? Ele vai tomar as principais decisões, né? A gente está aqui para orientar, a gente está aqui para suplementar, né? Mas o caminho da vida dele está na mão dele, né? E ele precisa tomar rédea dessa vida dele. O que que ele vai ter de prejuízo lá na frente, né? Que a gente vai viver mais, tá aí do nosso todas as estatísticas mostrando, né, que a mulher já vive muito mais. Então, assim, como a gente quer chegar lá? Porque a gente vai viver mais e a gente vai. Mas eu quero viver com 90, 100 anos, é, sem possibilidade de me mobilizar, sem a minha independência, né? Eu quero ter qualidade de vida. Eu sempre costumo falar, eu tenho pacientes de 80 anos, que estão namorando, que estão viajando, que estão curtindo a vida, né? E eu acho que é assim que a gente quer chegar, né, nessa idade. Não adianta, eu não quero atingir só longevidade, eu quero chegar com qualidade, né? Cuidando da minha cabecinha, cuidando do meu corpo, né? Sabendo que muitas dessas doenças são preveníveis. A base de da maioria das doenças é uma base inflamatória, né? Ai, doutora, amei nosso bate-papo, amei mesmo. Eu que Queria gostei. agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Muito esclarecedora. Obrigada a E você, Lilian. Eu amei também. Espero ter esclarecido alguma coisinha, né? Eu acho que vão hum, ter outros momentos, que tem muito assunto para a gente conversar, né, Lilian? com A certeza. gente perde a hora falando sobre isso, né, Lilian? E sempre nessa coisa da prevenção, 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 né? Exatamente. A gente se encontrou no momento certo, né, Lilian? Verdade. Obrigada, doutora, pela presença. Eu vou pedir para o pessoal, se tiver alguma dúvida, depois eu vou tentar deixar gravado aqui, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo essa beldade. Exatamente. E vou pedir para vocês seguirem lá a doutora Thais Cruvinel. É muito fofa demais, assim, adoro ela, super suspeita em falar, né? Mais dúvidas, podem procurar a gente, pode procurar a doutora Thais, me procurar, Estamos e a aqui à gente vai disposição. conversando. Alguma coisa Eu que não tenha sido respondido, tudo a gente responde. Isso. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite a todos. Boa noite. Obrigada mais uma vez, Lilian. Obrigada. Tchau, tchau.